Olá, está começando mais um Caxias Conversa, o podcast especial, essa edição referente aos 132 anos do Poder Legislativo de Caxias do Sul. E esse podcast integra a programação da Semana do Legislativo aqui da Casa do Povo, hoje recebendo o historiador e o responsável pelo Centro de Memória da Casa, Eduardo Reis. Eduardo, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez no Caxias Conversa e dessa vez para a gente falar da história da democracia, do parlamento, das diversas sedes que já tivemos da Câmara Municipal pela cidade por esses 132 anos de história. Bem-vindo. Obrigado, Marcelo. E a gente começa essa conversa falando do começo. Como que surge o parlamento, a Câmara Municipal, ou quem discutia, quem era o Poder Legislativo lá no começo, há 132 anos atrás? Para a gente pensar, Marcelo, as origens políticas do parlamento em Caxias, a gente precisa pensar das origens da República, a nível nacional, em 1889, a data que a gente comemora até hoje, né, o 15 de novembro. E em seguida, essa data, a gente vai conhecer em Caxias a instalação de um dos três poderes da República, o Legislativo. O Executivo já havia sido instalado 2 anos antes. Em 26 de setembro, a gente inicia essa história do Legislativo aqui em Caxias do Sul, à luz de um contexto republicano, né? E isso, ao longo da história do Legislativo, vai se repetir, né? A Câmara, em que pese haver uma realidade local, uma dimensão política e social própria da cidade, ela desenvolve seus trabalhos em consonância com o contexto nacional, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, o período da Primeira República até 1930, o trabalho que a Câmara desenvolve, ele vai ser interrompido em função da Era Vargas. A gente não vai fugir desse contexto nacional. E assim, em períodos subsequentes, né? E lá no começo, como que era essa representação? Era uma representação popular? Como que era essa representação do Poder Legislativo mesmo, né? No início, assim, como que se escolhia? Quem eram essas pessoas que faziam parte do Poder Legislativo? Havia regras diferentes, né, Marcelo? Hoje a gente até conversou no podcast que fizemos da última vez, né? As regras das eleições eram um pouco diferentes. Em Caxias, a gente elegia 7 conselheiros e a gente ficou elegendo conselhos até 1930, né? O conselho, ele se reunia a partir do dia 15 de novembro, da data da República, por até 2 meses, para a gente ter mais ou menos noção do trabalho. Eram poucas vezes o conselho se reunia. E geralmente nessas reuniões eles tratavam da lei orçamentária. Até porque não havia uma complexidade social muito grande, né? Há de se perceber que os primeiros conselheiros, os primeiros do primeiro conselho e ali da primeira década, muitos eram de origem portuguesa, porque Caxias, em que pese haver imigrantes de origem europeia, italianos e outros, né, era até então uma colônia que estava sob controle do Império Português. Então, se a gente for olhar, por exemplo, os conselheiros que proclamam a primeira lei orgânica de outubro de 1892, eles são em grande parte portugueses, né? Inclusive, isso vai gerar insatisfações ao longo dessa primeira metade do século XX de imigrantes italianos, que já demonstravam insatisfação com o Império e vão seguir demonstrando em função de construções da cidade, né? Vão seguir manifestando em função de não encontrarem ainda a sua representação no Conselho, né? Coisa que vai mudar só na segunda metade do século XX. Tu falaste antes dessa pausa, né, em relação à Era Vargas, né? Como que foi? Então a gente teve esse formato de conselho até 1930, uma pausa, e nesse período, como que fica o Poder Legislativo da cidade? Em 1930, o Vargas assume e instala um regime basicamente de 30 a 47, houve um intervalinho ali, mas muito curto, de 30 a 47, um regime de característica autoritária, né? A Câmara, por exemplo, em 1937, tem as suas atividades suspensas, né? Nem durante o período do regime militar, houve cassações, mas não houve a interrupção do trabalho da Câmara.
A Câmara não se reuniu durante 10 anos em Caxias do Sul. Em seguida, a Era Vargas se encerra, o próprio Brasil e Caxias também conhecem um contexto urbano muito mais complexo, o que permite... E esse é o traço social do legislativo. É um poder de ordem política, mas também é um poder atravessado pela sociedade. Caxias é uma sociedade mais complexa, na segunda metade do século XX, e passa a conhecer gradativamente um aumento do número de vereadores. No início dos anos 50, na década de 50, a gente vai conhecer 11 vereadores. Na década seguinte, a gente vai já reunir 15 vereadores. E a partir dos anos 60, nós vamos reunir 21 vereadores. Depois, agora, recente, a gente baixou para 17, voltou para 23, mas enfim, a gente conhece, a partir dessa segunda metade, não diria um reflexo necessariamente, mas há uma engenharia social que faz entender que o número de vereadores cresçam e pela complexidade da própria cidade, né? Da malha urbana, né? E aí já em um cenário de uma representatividade mais efetiva, de fato, né? Uma consolidação de uma pluralidade, algo mais nesse sentido. É um novo período da República, né? Em nível nacional, até 1964, nós temos uma realidade social do Brasil mais complexa. A gente tem lutas sociais mais complexas, né? Ligadas principalmente ao mundo do trabalho, né? Uma das razões em que foi deposto o presidente, né? Antes do regime militar seria essa justificativa, enfim, porque tinha relações com uma ideologia que era considerada ameaçadora. Então, nesse contexto, de fato, os vereadores passam a se relacionar de uma forma mais complexa com a sociedade, né? Que ganha novas características, né? Principalmente urbanas. A gente ganha uma cidade que cresce no contexto urbano, né? Muito também pela evolução da indústria, né? Que acaba trazendo muitas pessoas para esse que se tornou hoje esse grande polo metalmecânico, mas muito nesse sentido também. A indústria, com certeza. Inclusive, Caxias ganha grandes símbolos desse progresso social em áreas urbanas, né? As festas da uva são realizadas onde hoje é a praça. Em 1954, na ocasião da visita do presidente Getúlio Vargas, é inaugurado o pavilhão oficial, né, que não é o nosso atual, é o que está aqui hoje, né, a sede da prefeitura. É inaugurado esse pavilhão, e o Monumento ao Imigrante, ele é inaugurado também nesse contexto, porque é na BR. A BR é um dos corações do desenvolvimento da cidade. Foi o trilho, depois a BR, e se cogita um dia o aeroporto. Por isso tem um monumento que faz uma homenagem aos imigrantes, não só italianos, né, a todos, situado numa das veias do desenvolvimento da cidade. Então, aí a gente vê já com esses símbolos, né, são símbolos, né? Esses símbolos já denotam esse desenvolvimento social e econômico que tu colocou, né? E ao longo dessa evolução, assim, pós-Era Vargas, pós-período militar, como que ficou a representação partidária dos partidos nesse contexto, né? Tendo em vista a criação da justiça eleitoral lá na década de 30, como que ficou essa representatividade em relação aos partidos mesmo? Hoje a casa conta com 13 partidos representados dentro dos 23 vereadores. Como que era isso? Que foi a evolução dessa Na República Velha, a gente conhecia basicamente o partido ligado a um governo central, né, o de caráter federalista, e um partido ligado às demandas republicanas, né? Que eram basicamente esses dois partidos. Se interrompe o trabalho durante o governo do Vargas, e no retorno a gente conhece partidos um pouco mais complexos. Partidos de cunho mais social, partidos, por exemplo, em Caxias era muito forte um partido cristão, né? A gente conhece, claro, o Partido Trabalhista, o partido do Getúlio. A gente conhece também em Caxias um partido de cunho vinculado de maneira mais direta ao trabalhador, não era trabalhista, né? Ele era mais vinculado ao trabalhador, à luta do trabalhador na indústria, né, as demandas do trabalhador. Os partidos não deixam de ser, de certa forma, nessa evolução, representar um pouco dessa complexidade. E, claro, durante o regime militar, nós vamos ter dois partidos. No início do regime houve a cassação,
do mandatário titular de um partido apresentado, ou enfim, denunciado como um partido ligado à ideologia comunista, que era considerada uma ameaça à época, e todos os suplentes. Em seguida, a gente já vai conhecer 2 partidos apenas, né? O partido do governo, que era a Arena, e o partido da oposição, que era o MDB. E no retorno à democracia em 85, aí nós vamos votar já realidades mais partidos. Alguns que nós temos aí, hoje, uns partidos mais tradicionais, né? E, bom, depois da Constituição de 88, lei orgânica em 90 aqui, à luz da Constituição, aí nós vamos conhecer uma complexidade ainda maior, né? Há uma consonância nacional e não há como dissociar, porque o Poder Legislativo ele é um só que ele é sediado em lugares diferentes, né? O Poder Legislativo ele é sediado aqui a nível municipal, né? Não há muito como dissociar essa realidade do que acontece no país, né? Do que vai isso em sociedades mais complexas, né, Marcelo? Que é o caso de Caxias. Caxias é uma cidade muito complexa em sentido de diversidade, né? E é até legal falar um pouco sobre isso, Eduardo, porque a gente tem municípios menores aqui da nossa região que ainda vivem nos dias atuais essa dualidade MDB-Arena, assim, né? Ainda há uma herança, claro, de uma democracia e de um processo eleitoral recente, como é o nosso do Brasil, né? Mas ainda vivem essa dualidade ainda de resquícios dessa polarização entre um ou outro, né? MDB e Arena, o que era, né? A ideologia, o pensamento da Arena na época, assim. Então, é muito bacana ver como que ainda tão próximo da gente ainda tem essa ideologia presente, né? São complexidades diferentes. A gente tem nesses contextos menores e geralmente mais agrícolas. A complexidade dele é um pouco menor, né? Então, tu geralmente apresenta... tu não consegue apresentar pautas urbanas, né? Por exemplo, hoje nós temos uma diversidade de pautas. Existe, por exemplo, a pauta do transporte alternativo, existe a pauta das escolas. Num contexto mais complexo, a tendência é que, de fato, a gente saia dessa polarização, né? Conforme a complexidade da sociedade, né? E o tamanho também, eu acho, né? Eu acho que a população, a quantidade de vidas a serem cuidadas naquele espaço territorial acaba influenciando muito também nesse espectro político, né? Sem dúvida. E a gente falando um pouco dessa história agora, saindo um pouco da parte de evolução da história, do contexto do cenário político nacional e regional, Caxias do Sul, a Câmara Municipal de Caxias do Sul, ela começa com outro nome, tem uma evolução na nomenclatura, enfim, mas hoje a gente está localizado num prédio que fica ao lado da prefeitura municipal, que é super recente também, um prédio que tem 27 anos, e como que fica essa situação para chegar até aqui, né? Quantos lugares, por onde que a gente passou já a sede do Poder Legislativo caxiense? A Câmara, ela nunca teve uma sede própria, né? Ela nunca teve uma casa própria, a Câmara sempre viveu de aluguel, né? Isso era muito comum ali na primeira metade do século XX, né? Era muito comum que o Poder Legislativo, até pelo pequeno número de conselheiros e nenhum funcionário, ficasse situado junto à intendência, à prefeitura, né? À época chamava de intendência. Então esse vai ser o cenário ali dos primeiros 30 anos. A gente vai ficar sediado junto à prefeitura, onde hoje é o museu, do lado da Escola Presidente Vargas, é o Museu Municipal. Então ali a Câmara ficou sediada durante 30 anos. Né? No início, na verdade, a primeira sede é num local onde hoje fica entre a Rua Visconde de Pelotas, a Rua Marechal Floriano e Júlio de Castilhos. Hoje, eu acho que, se não me engano, era um prédio de uma operadora de telefonia celular. Ali foi a primeira sede, uma sede de caráter provisório até. Em seguida a gente foi ali para o museu com a intendência. Depois a gente foi ali para onde hoje tem a Casa de Cultura. Ficamos ali, foi encerrado as atividades e durante o regime do Vargas, encerrou o período do Vargas, continuamos sediados ali, até 1962, quando aí nós fomos para o edifício Multissocorro, que fica na Rua Marechal Floriano, esquina com a Sinimbu, em frente a uma lancheria essas lancherias de fast food famosa,
né? É o edifício Mundo-Socorro. Ali nós ficávamos, se eu não estou enganado, no 8º andar. Era basicamente uma sala comercial, né? Já tínhamos uma parte de assembleia, havia um plenário e havia uma parte de assembleia, onde as pessoas podiam recorrer, né, e participar, enfim, da sessão. 62. Dali, em 88, nós fomos, de novo, para o prédio da prefeitura, né? Voltamos a... Que já era onde é hoje. Já era ali onde está sediado, onde iniciou os pavilhões 54, e onde, se eu não me engano, a prefeitura foi ali para nos anos 70, final dos anos 70. E nós fomos para lá em 1988. E ali nós ficamos até 1992, quando nós sofremos um acidente. As instalações da Câmara foram alvo de um incêndio, né, em fevereiro de 92, 17 de fevereiro. E por ocasião disso, a gente se transferiu para o CTG, o Rincão da Lealdade, em 92, onde a gente ficou durante aquele ano, se eu não estou enganado, até metade daquele ano, e aí nós fomos para a Galeria JC, que é na Sinimbu, onde havia uma época um cursinho famoso de pré-vestibular, e ali nós ficamos de 92 a 96, né? Sempre de aluguel nesse período todo, né? E é importante dizer também, acho, né, Eduardo, que o incêndio que a Câmara sofre em 92, ele diz muito sobre o pensamento da Câmara enquanto estrutura também, né? Acho que isso converge para que nós chegássemos hoje em ter uma estrutura do prédio que a Câmara tem hoje. Então, acho que o incêndio, por mais que fosse um desastre épico, enfim, né, a gente tem diversos registros históricos que se perderam, inclusive nesse sinistro, enfim, mas acaba consolidando um pensamento para termos uma sede própria, né? Sabe que o projeto da sede ele é de 83. As fundações do prédio elas foram iniciadas em 83. Até 84 se levantaram as vigas, inclusive os pisos, né? A gente tem registro da obra interrompida, né? Literalmente, ela foi interrompida em 84. O projeto para construir uma sede já é do final dos anos 70. Porque como o orçamento do Legislativo é orçamento do município, há necessidade que o município faça a concessão do valor para construir, né? Isso foi obtido ali no início dos anos 80, em 83 inicia a obra, em 84 interrompe, em função de orçamento. E em 92 a gente tem um incêndio. E, na verdade, um incêndio como tu disse, que motiva o reinício das obras em 94. E em 96 a gente vai ter a inauguração do prédio. O prédio que foi ampliado. Foi ampliado recentemente em 2010, foi ampliado em 2005, várias instalações foram construídas, unidades, enfim, serviços novos. Não para de crescer, né? Assim como a cidade cresce, a necessidade de maior representação, enfim, acaba acompanhando esse processo evolutivo, né? Então a gente tem ainda... A gente falava sobre esses dias até, né, nos bastidores aqui, de que muito em breve a Câmara vai ter que crescer, porque haverão mais parlamentares, demandas de mais bancadas ou, né, mais gabinetes, enfim, a estrutura tende a aumentar, né? Sim. E a gente tem um livro que até que foi lançado em 2021, quando se celebrou os 25 anos da Casa do Povo, e esse livro foi produzido pelo Centro de Memória, com o arquiteto, né, envolvido na construção da obra, e pela Assessoria de Comunicação Social aqui do Parlamento, e detalha um pouco desse prédio. Conta para nós um pouquinho, a Câmara tem o prédio da Câmara hoje tem vários simbolismos, né, que quem passa por aqui, visita, acaba não conhecendo um pouco desses significados ocultos na arquitetura. Conta um pouquinho para nós dos detalhes, assim. Há um espírito da obra que a gente só conseguiu chegar perto a partir do depoimento do arquiteto. A visão que ele tinha e que ficou registrado nos croquis que a gente conseguiu recuperar e conseguiu publicar nesse livro, que demonstram... É importante a gente pensar no ano do início, 1983, o Brasil estava às vésperas do final do regime militar. Em 85 a gente ia chegar ao final do regime. Havia
um espírito de que finalmente a gente poderia se reunir e discutir abertamente alguns temas que até então eram velados. E aqui, né, onde hoje está o prédio, havia uma possibilidade da gente criar uma praça, de fato, onde as pessoas se reunissem junto aos poderes. É importante ressaltar que durante o regime militar era proibido se reunir em 3 ou mais pessoas em locais públicos. Então, no momento que tu constrói um prédio, a gente vai fazer um prédio ladeado pela prefeitura e em frente ao prédio legislativo há uma praça, uma grande praça. Havia, por parte do arquiteto, a intenção de que aquela praça fosse como as antigas praças onde os gregos se reuniam, as ágoras que eles chamavam. Então havia essa intenção nele, que aquela praça fosse o grande espaço onde as pessoas pudessem se reunir e tivessem junto aos poderes, tanto do prefeito quanto do legislativo. Daí que nasce o espírito fundamental do prédio, né? E uma das marcas principais do prédio também ele encarna um pouco dessa ideia, que é a rampa. A gente tem uma rampa de cerca de 4 andares, que percorre 4 andares, e ela, se a gente se deter a perceber ela com um pouco mais de cuidado, a gente vai reparar que ela inicia na rua, né? Tu não precisa subir nenhum degrau, tu não precisa fazer nenhum movimento maior, a rampa que inicia é na rua e ela segue por todos os andares onde estão os vereadores, onde estão os mandatários, né? Aqueles aos quais foram concedidos os poderes dos mandatos. E também é um dos espíritos dessa obra, que não há escadas. Quem está na rua, e é fato, o prédio ele fica a nível da rua. Quem está na rua já está lá em cima. O acesso aos vereadores é um acesso facilitado, teoricamente, né, por essa projeção arquitetônica, né? Exatamente, não há escadas. Né? As escadas costumam representar diferenças, né? Aqueles que estão no topo, aqueles que estão embaixo. Então a ideia da rampa também encarna um pouco desse espírito democrático que havia, né? Esse anseio, né? E a construção do plenário. O plenário é o coração do legislativo. O arquiteto costuma dizer que o prédio que está ao lado, que está onde está a rampa, esse prédio é anexo ao plenário. Né? Ele reconhece que errou um pouquinho o tamanho, que ele fez o plenário um pouco pequeno. Então as pessoas não percebem. Acho que o plenário é uma espécie de puxadinho, né? Mas segundo ele, o plenário é o principal, é a construção. Né? E para quem reparar, vai perceber que ela tem um formato no qual ela cresce para a Assembleia. Né? Ela cresce em direção à praça. Né? Onde estão os vereadores é um espaço pequeno, né? E de fato hoje já é pequeno, não tem muito bem onde colocar todos eles. E o plenário cresce em direção àquela ágora, onde estão reunidas as pessoas. Né? Havia esse espírito. O espírito é esse espírito da redemocratização. Né? E a gente também, quando fala da casa, tem um marco muito importante para a cidade. A gente falou agora sobre a Festa da Uva também, mas a fachada da casa, tanto do lado oeste quanto do lado leste, ela é coberta por parreirais, né? A gente tem ali uma fachada viva, que no verão, na época da vindima, essas folhas acabam fazendo um quebra-sol ali, amenizando a temperatura interna, e no inverno, com as videiras secas, acaba deixando com que a luz solar entre e aqueça um pouco mais o ambiente também. Uma ideia que tem muito a ver com o simbolismo que a uva e que os parreirais da cidade têm com o parlamento também, eu acho, né? O arquiteto ele reconhece que foi uma estratégia, uma saída de refrigeração, mas ele, inclusive nos croquis, ele coloca: das uvas nascem uma nova democracia. Né? Há uma inspiração. Inclusive, no prédio do plenário, havia uma obra que seria complementar a esse espírito das uvas, dessa nova democracia que nasce. Seria nas paredes do plenário 4 grandes painéis, que seriam feitos pelo Bruno Segala, que apresentaria essa sagra da imigração e essa conquista desse novo tempo. Né? Acabou não sendo realizado também por questões de orçamento,
mas a construção ela tem um espírito, né? O espírito do tempo dela. E hoje já tem um outro espírito. Se tu for olhar para ela, já tem painéis solares, ela se adapta, né? E é muito legal ver que até o próprio depoimento do arquiteto, né, do Marchiori, ele fala que a construção da Câmara, ela inicia no sul, porque o norte ele é infinito, né? E aí eu acho que isso traz muito em relação a isso também, né? Nós tínhamos uma limitação em relação ao sul por conta de uma área de estacionamento e da via pública que tem aqui ao lado, mas o norte, ele é infinito. A gente pode sonhar com uma Câmara que ela contemple todos os anseios que a comunidade precisar, né? De fato, ele bota a escada de incêndio no sul, né? Porque é onde não tem luz, né? Sul, isso não é nenhuma alusão ideológica, né? É porque é fato, né? O sol não bate no sul, então ele aponta o prédio em direção ao norte, né? Que é o sol pleno, né? De leste a oeste é o sol do dia inteiro, né? Havia né? Esse espírito também no prédio. E hoje, Eduardo, nesses 132 anos do Poder Legislativo que a gente celebra, né? Nessa semana, enfim, do Legislativo desse ano, em relação ao Centro de Memória, que memórias que a Câmara de Vereadores guarda da cidade? Que memórias que a gente tem da ligação do parlamento com a vida das pessoas, de fato? O Centro de Memória ele foi um esforço que nasceu basicamente a partir do incêndio de 92. Foi feita uma grande campanha e foi muito interessante. Já ali tem uma resposta para a tua pergunta. À época, em periódicos, em jornais da época, se lançou campanhas, os jornais não cobraram por isso, né? E houve muitas doações de particulares, de pessoas, né? Há muitas pessoas que se reúnem em torno do Legislativo. O Legislativo ele não é só um poder de ordem política e social, ele também é um poder que reúne, a gente recebe no Centro de Memória muitas pesquisas, a maioria das pesquisas que a gente recebe são pessoas que querem conhecer um pouquinho mais a história do seu parente, que é vereador. É o neto que quer saber do vô, é o filho que quer saber do pai, é o líder do bairro que quer saber do vereador que fundou a associação, e através do vereador, aquele grupo de pessoas começa a participar do Legislativo. Às vezes essa cadeia parece as das mais ingênuas, né? Mas eu acho que é das mais complexas, porque é quando o indivíduo vem até a Câmara de maneira pessoal. Ele não vem aqui, né? Eu digo no sentido, ele vem ele entra em contato com a gente, o e-mail e tal. Mas ele entra na Câmara. Essa é a porta. Geralmente é o vereador. O vereador é a porta social, política também, mas eu acho que é mais social. É um caminho para as pessoas chegarem até aqui. E eu acho que tanto de elas chegarem até aqui, quanto de a gente enquanto casa, enquanto parlamento, ir até as pessoas, né? A gente fala muito aqui na TV Câmara, inclusive, em relação a isso, de aproximar-se uma TV que traga a vida da cidade para as pessoas, que dê para as pessoas esse protagonismo enquanto sociedade, né? Então, a importância de a gente estar presente em eventos como a Festa da Uva, a Feira do Livro, né? O Concerto de Moda, que agora vem com uma nova potência aqui na nossa cidade. Então, também justamente isso, de aproximar e quebrar essa barreira, né? A gente tem muita dificuldade, as pessoas não se veem parte dessa discussão, né? Do que acontece aqui dentro fazer realmente sentido na vida das pessoas. Então, acho que a gente tem um desafio pela frente também de fazer com que isso cresça cada vez mais e que essas portas sejam cada vez mais abertas. Esse é um conceito bem contemporâneo, né? Da Câmara se dirigir de maneira direta e à rua, né? O esforço, por exemplo, do Centro de Memória é um deles. O esforço que a assessoria de comunicação costuma fazer também vai nesse sentido, de chegar um pouquinho para o lado de lá. E as pessoas têm uma receptividade muito bacana, Marcelo. A gente percebe algumas situações com pesquisadores, com usuários do nosso arquivo, há uma satisfação, as pessoas ficam satisfeitas, elas ficam felizes, elas te escrevem, muito obrigado, elas ficam muito felizes de ter esse contato. E o nosso Centro de Memória hoje é uma referência em relação a arquivo do patrimônio da cidade, né? A gente teve uma felicidade, a gente começou numa infelicidade, que foi um incêndio, e a partir dali a gente só teve felicidades, que foram as campanhas que foram feitas para reunir os esforços de todas as presidências,
para desenvolver projetos e aplicar, enfim, construir todo o suporte que é necessário, e a parceria que a gente tem com o Arquivo Histórico Municipal, que cedeu para nós toda a coleção de jornais que a gente pôde, né, por disposição da Câmara, digitalizar. São mais de 500 mil páginas, né, de periódicos aqui do município, todas as coleções, e foi um convênio que a gente conseguiu fazer com o arquivo. É um trabalho conjunto que a gente faz agora aqui, né? E acho que muito disso também se soma ao que já é produzido aqui dentro, né? Os anais que vêm das sessões legislativas, os registros de comunicação, fotos de eventos, os próprios materiais da TV Câmara, o que é produzido, né, pela casa, para que isso fique para daqui 30, 60 ou daqui 132 anos, alguém possa voltar e dizer, bah, lá em 2024 era feito dessa forma. A gente já tem mais de 20 terabytes de dados na nossa coleção. E vai crescer cada vez mais com a produção audiovisual, principalmente da TV, né? Eduardo, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa, mas para a gente fechar assim, a gente vem de uma história de 132 anos, com diversas mudanças políticas em relação ao cenário político do país e da cidade, diversas mudanças em relação à estrutura da Câmara Legislativa, né, do prédio do Legislativo que hoje está na sua 11ª sede e agora talvez definitiva. Olhando para trás, um historiador que cuida da nossa história aqui na casa, o que a gente pode pensar e planejar para o futuro? Como tu vê o poder legislativo da cidade, por que aponta, assim? Para onde estamos indo? Quais são os desafios que tu enxerga para os próximos anos aqui? Eu acho que o desafio é grande no sentido da complexidade. A gente percebe que a gente ainda não suporta aquilo que a cidade passa a exigir. Hoje a gente já pode perceber, eu acho que o mandato do vereador é o melhor termômetro, né? A gente viu, por exemplo, no início dos anos 90, a gente viu mandatos muito ligados a essa reorganização legal do país. Hoje, a gente já vê mandatos ligados a uma sociedade que, em termos gerais, políticos e legais, está consolidada, né, pela democracia, então passa a se dirigir a problemas de ordem mais complexa, problemas não tanto de um mundo urbano, problemas da cidade ou problemas estruturais, não é o problema da escola, é o problema dentro, por exemplo, é o problema dentro da escola, né? Não é o problema do hospital, é o problema dentro do hospital, é a necessidade especial que tu tem. É o nível de complexidade que aumenta, a sutileza de algumas situações. Áreas urbanas, por exemplo, o de Caxias vive um dilema, né, de uma área urbana que foi ocupada, enfim, de maneira ilegal, né, algo assim, e hoje exige um ressarcimento. Muito se fez, no caso da moradia, muito se fez nas últimas décadas. E hoje há exigências. Eu vejo o desafio um pouco nesse sentido, de algo mais sutil, algo não tão estrutural, né? Vamos construir mais coisas. Não. Vamos perceber o que tem ali dentro por exemplo, a escola, né? Quem é que está dentro da escola? Então hoje tem uma complexidade de monitores, de socialização, de crianças com necessidades especiais. Eu acho que essa rede mais complexa vai também exigindo mais dos vereadores. A gente já consegue perceber um espectro de vereadores amplo, né, diverso, né? Temas de mobilidade, temas de saúde, temas de educação, mas na sutileza. Não é aquele tema simples, né? Vamos construir mais, precisamos mais disso, menos daquilo. Não é tão superficial assim, né? Não é tão tátil, né? Imagino. Não é tão tátil, não é tão concreto. É algo que... São temas que, às vezes, a gente sequer sabe do que se trata, né? Vamos tratar de novos modais de transporte, né? Ou de questões não me ocorre agora aqui os nomes, mas de saúde, de acompanhamento de crianças, né? E discussões que surgem com o tempo, né?
A gente acompanha o movimento da casa com a PEN, por exemplo, em causas da luta das mulheres, né? Em relação às frentes parlamentares que se criam, uma recente agora das altas habilidades, né? Crianças superdotadas e com altas habilidades. Temas que não estavam no radar há pouquíssimos anos atrás, né? Exatamente isso. Tu foge do geral, né? Comissão da Educação, da Saúde. Não. Tu entra na educação e tu tem 20 universos ali. E à medida que os vereadores vão na sua rede social aderindo a esses trabalhos, eles trazem para dentro da Câmara. E há exigências físicas até. De onde é que nós vamos instalar esse grupo? De onde é que nós vamos situar esse grupo? Onde é que a gente vai ficar? Onde é que a gente vai fazer o trabalho? Então, desafio sempre teve e sempre vai ter. E me parece que hoje é um desafio da complexidade, da sutileza, desse olhar mais pontual. E é um desafio. Eu acho que o foco do trabalho do Legislativo e nosso também, né? Porque, querendo ou não, o nosso trabalho enquanto agentes que estão na casa, no centro de memória, na comunicação, na TV Câmara, o nosso trabalho, assim como o dos vereadores, também é para mudar a vida das pessoas, né? A gente impacta essas pessoas de alguma forma, então acredito que seja de grande valia que todos nós tenhamos ciência dos desafios que estão por vir e que nos cercam nesse processo, que todos nós somos parte desse processo também. Sim, seremos invariavelmente. Eduardo, obrigado, tá? Obrigado. Foi um prazer te ter aqui conosco no Caxias Conversa especial da Semana do Legislativo, que nós celebramos 132 anos do Poder Legislativo caxiense. Agora, em novembro, o prédio completa 24 anos. Dia 26. 23 anos, eu acho. Dia 26 de novembro. 26 de novembro. Isso aí. Então, a gente fica o convite para que as pessoas também façam parte, venham, assistam às sessões plenárias, participem de audiências públicas, que as escolas tragam seus alunos para visitar o prédio, conhecer a estrutura do Poder Legislativo, como que funciona a rotina parlamentar. Existem programas que vocês podem participar também, como Vereador por um Dia, visitas guiadas, trazer exposições para a Câmara também. Então, a Câmara segue de portas abertas para que a comunidade, para que você que está assistindo ou ouvindo esse podcast também possa fazer parte desse processo. De dezembro a março, quem chega aqui tem uva nos parreirais também, né? Então, fica um convite um pouco mais saboroso para o pessoal vir nos visitar. Muito obrigado a você que acompanhou esse podcast, esse episódio especial do Caxias Conversa, e a gente se encontra em um próximo episódio aqui na programação da TV Câmara Caxias, na comunidade, no Spotify, no YouTube, onde você estiver todo dia. Até a próxima.